Olá, sejam bem-vindos ao Forbescast. Eu sou Fernanda Almeida e hoje eu converso com Patrícia Dibi, CMO da Revo, e Martin Holdschmidt, diretor-geral do Latam Pass no Brasil. Patrícia, Martin, sejam super bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Obrigada, Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês também. Prazer é nosso. E hoje a gente vai falar sobre a parceria entre as duas empresas de vocês, né? Porque agora os clientes das categorias Black e Black Signature do Latam Pass passam a acumular milhas voando com a Revo na rota da Faria Lima ao aeroporto de Guarulhos. Bom, a gente vai entrar nessa parceria, né, em toda essa história. Mas primeiro, Patrícia, a Revo chegou em São Paulo em 2023. Qual que é o momento da companhia hoje? Olha, Fernanda, agora a gente já está alcançando aí um nível de crescimento, né, de encomendar mais aeronaves, enfim, a gente já tem um público mais cativo, né, de fato a empresa vem num crescimento super acelerado. Então a gente está aí num ótimo momento com parceiros que como a Latam e outros ali que trazem para a gente essa jornada, né, do começo ao fim, a gente pensa nessa experiência do cliente. Então a gente está num momento muito especial aí de um crescimento até maior do que a gente esperava. Uhum. E Martin, como que funciona o Latam Pass, né, um dos maiores programas de fidelidade da América Latina, queria que você contasse um pouquinho do momento de vocês hoje. Legal. Bom, primeiro obrigado, Patrícia, obrigado, Fernanda, pela participação aqui. Eh, Enfim, acho que a gente está num momento super legal, né, como programa de fidelidade, como companhia aérea também, né, acho que a gente está num momento, de expansão, de trazer novos clientes, fidelizar cada vez mais os nossos clientes, né, e o Latam Pass ele tem um papel fundamental, né, dentro desse ciclo todo aqui do nosso passageiro, né. Hoje a gente é o maior programa de fidelidade da América Latina, a gente tem 52 milhões de participantes no mundo todo, no Brasil são 27, tá. Então, assim, a gente está numa posição muito, muito bacana. E o Latam Pass ele funciona, pra gente reconhecer, né, os nossos passageiros mais fiéis, fazer uma experiência ainda melhor de viagem para eles, né, através de pontos qualificáveis, onde é que através do acúmulo dos pontos qualificáveis, os clientes vão conquistando novas categorias e cada categoria traz os seus benefícios de viagem, e também com o papel de trazer uma recorrência maior, né, de fazer com que os nossos passageiros voem cada vez mais, né, acumulando milhas, e aí o acúmulo de milhas não só através de voo, e aí voos não só de avião, agora também com voos de helicópteros, né, mas também através de um ecossistema super diverso, né, então você pode acumular milha com seus cartões de crédito, você pode acumular milha, em compras com e-commerce, você pode acumular milha abastecendo seu carro, ou seja, a ideia está cada vez mais presente no dia a dia dos nossos clientes, para que cada vez mais eles voem mais com a gente, né. Então esse eu acho que é o papel central que a gente tem aqui com o Latam Pass. 2025 tem sido um ano muito legal para a gente relançou o programa no começo do ano, né, com foco aqui em 3 frentes. Então a gente vem trabalhando muito forte em simplificar o programa, né, a gente sabe que os programas de fidelidade não são tão triviais, eles não são tão simples, né, você tem uma série de regrinhas, detalhes, que às vezes a pessoa não está tão familiarizada. Então a gente vem trabalhando para reduzir cada vez mais essas regras e simplificar cada vez mais o programa. A gente está trabalhando com um desenvolvimento de personalização também para os nossos clientes, né, então hoje, além de você conquistar categorias, né, a gente tem alguns marcos intermediários de pontos qualificáveis que o cliente, quando atinge esse marco, ele destrava a possibilidade de escolher um benefício adicional àquele da categoria dele, né, então é uma forma de você adequar o programa de fidelidade de acordo com a necessidade de cada passageiro. Né, e terceiro, que é um pouco do que eu comentei, da diversidade de acúmulo, que é estar presente aí cada vez mais no dia a dia dos nossos clientes, né. A gente não quer que o nosso cliente interaja com o programa de fidelidade só no dia da viagem ou no dia que ele vai fazer a compra. A gente realmente quer estar em cada transação que esse cliente fizer, que a gente possa estar presente com ele, facilitando ali toda a jornada que ele tem dentro da Latam. Legal. Então, como que surgiu essa ideia dessa parceria entre vocês, né? Como que foram as conversas iniciais? Patrícia, conta pra gente. Olha, é um processo longo, né, então, são 2 empresas ali que zelam pela segurança, né, o principal pilar. E eu brinco que assim que eu cheguei na Revo eu falei: "Precisamos ter uma parceria com a Latam", porque, eu vejo a Latam hoje, né, acho que todos veem como um serviço muito diferenciado, né, com
com esse posicionamento ali de ter de fato um algo a mais para o cliente, né, com os programas e com esse reconhecimento daquele cliente fiel e tudo. E a Revo leva muito um frequent flyer, né, que passa, muito apuros aí no trânsito de São Paulo, indo para Guarulhos e tal. E eu tinha muitos clientes que já eram muitas vezes Black e que falavam: "Poxa, eu tô quase toda semana no aeroporto, é um caos, Guarulhos, mas eu vou, por que que vocês não fazem alguma parceria?". Então, eu tô ali há algum tempo, né, a gente já vem estudando, E ouvindo os e clientes. ouvindo os clientes como que é essa demanda. Então, acaba que faz parte da jornada, né, como é que eu chego no aeroporto de uma maneira mais confortável, já que depois a companhia aérea também, né, a Latam tem uma sala VIP, tem um atendimento, né, que procura diferenciá-lo. Então, foi um processo praticamente natural, né, então a gente começou a conversar, fazia todo sentido a gente atender, esse nosso passageiro, e aí a gente passou por um processo bem grande ali de entender se essa jornada que ele faria, ambas as empresas conseguiriam atender, que é uma preocupação, né, que a gente tem de fato entregar um serviço que seja relevante. Então a gente olhou o schedule, entendeu os horários que saíam voos da Latam, eu vou atender grande parte deles com o meu schedule de assento, porque um dos diferenciais da Revo é você poder reservar um assento, né, rapidamente ali no aplicativo, no site. A gente também tem o concierge, porque muitas vezes o nosso cliente quer ter esse atendimento humanizado, falar com alguém que resolva para ele. Mas eu tenho aqueles horários hoje que ele pode buscar o assento rapidinho ali, 3 minutos, pagou, vai. E aí teve todo esse processo. Será que os horários que eu tenho de maior demanda, você atende? Então a gente fez ali até uma adaptação, para de fato esse cliente conseguir com a maior rapidez reservar esse transfer para um voo que ele vai fazer, chegar lá com todo o conforto. A gente tem toda uma equipe de hostas que também faz esse processo, acompanha, né, os concierges conversando, levando a bagagem dele, para o aeroporto, porque é um dos pontos também. No helicóptero você pode ter a bagagem de mão, e aí muitos que estão indo para uma viagem, a gente providencia esse carro para levar as bagagens para o aeroporto, né, e a mesma coisa no quando ele está desembarcando. E fazer todo esse caminho o mais fluido possível. Então, a hostess recebe, encaminha para a sala VIP, da Latam e para todo o processo ali de check-in, facilitado. A gente também tem a parceria com o terminal VTG, então se ele vai ali usar o serviço para o embarque dele. Então a gente percebeu ao longo do tempo que isso de fato pode evoluir para algo ainda maior, né, da gente de fato ter a oferta desse produto casado. Hã, e para o Black Signature, que está ali com uma frequência de voos é super relevante. Então hoje eles já ganham, uma quantidade de pontos interessante num primeiro voo com a gente, que são 8.250 milhas, e a partir daí 5.500 milhas nos próximos voos. O crédito desse ponto é rápido, né, até 48 horas depois dele voar com a Revo. Mas de fato ali a gente aguarda acontecer o voo, porque de novo a gente tem questões ali, né, para que esse voo se efetive e garanta que vai haver esse transfer. E a gente agora que começou, já estamos vendo Começou gente, agora, começamos começo de agora. dezembro. É, na verdade ontem a gente pôs no ar, todo o processo via o site da Latam, do site da Latam PES, ele clica lá, ele é homologado ali, e aí vem para o nosso ambiente para fazer a compra. Então já houve ali uma identificação da parte da Latam PES para reconhecer que ele é Black Signature, que é o corte, e começamos ontem praticamente as transações e já tem gente procurando porque faz todo sentido, né, você ter a jornada, com a companhia aérea, né, com a Latam que Integrado. tem já essa preocupação na melhor experiência possível, e você já começar isso sem pegar trânsito, com uma previsibilidade para você chegar bem, ganhar tempo, chegar confortável. Então acho que fez todo sentido ali, foi uma parceria quase que natural da gente se procurar e fazer, né. Sim, é ontem que a gente está falando, 11 de dezembro, né, então já está disponível aí para os clientes de vocês. Martin, no caso do Latam Pass, o que que vocês perceberam ali dos clientes? Vocês também fizeram isso como a Revo, ouviram os clientes, era uma demanda?
Os clientes estão cada vez mais buscando esses programas de fidelidade, atento às milhas, como que tá isso? Não, sem dúvida, eu acho que cada vez mais é parte da realidade, né, dos brasileiros ser parte de um programa de fidelidade. Eh, e assim, eu acho que quando a gente fala da aliança aqui especificamente com a Revo, sem dúvida, é para endereçar uma dor que os clientes têm, né. A gente sabe que aqui o deslocamento não é tão trivial, né, não é tão simples, e enfim, pode ser até uma geração de angústia, de ansiedade se você está em cima do horário, né. Então, eu acho que olhando a jornada do cliente, entendendo que isso era, né, um ponto de dor, e somado, né, o que a Patrícia comentou, eu realmente acho aqui que a parceria foi uma coisa muito muito natural, né, porque quando a gente olha os valores das empresas, o que que as empresas buscam, né, seja o foco no cliente, seja o tema da segurança ali, que são coisas inegociáveis dentro desse setor, acaba sendo uma coisa muito natural, realmente, como a Patrícia comentou, né. E a gente vem trabalhando aqui para integrar cada vez mais experiências diferenciadas para o nosso cliente, para deixar a jornada dele cada vez mais confortável, mais fluida, mais segura, né. Então foi olhando um pouco sim, né, a necessidade dos clientes que a gente traz isso aqui para dentro e, de novo, né, quando a gente olha dentro da parceria, os valores aqui eu acho que acabaram caminhando, para uma solução muito, muito natural, né. Agora voltando para o tema do programa de fidelidade, né, da busca, assim, quando a gente começa a olhar os crescimentos que a gente tem dentro do programa, né, a gente recentemente divulgou uma nota falando sobre o crescimento dos resgates em passagens aéreas, né, e de janeiro a setembro desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado, a gente cresceu em 30% a quantidade de passagens emitidas com milhas, né, então que mostra muito, né, ou reforça, esse interesse. E aí, obviamente, aqui dentro do programa, do papel de no papel do programa de fidelidade, né, justamente como que a gente traz aqui um ecossistema de acúmulo que seja interessante, né, para a gente também não só trazer mais milha para o Latam Pass, mas gerar valor para os nossos parceiros, né, porque o que a gente busca aqui é que seja realmente um ciclo dentro da jornada do passageiro, puxa, de ele viajar mais, ele ter mais benefícios, ele continuar procurando a Latam e ele procurar os nossos parceiros para acumular mais milhas, né. Então isso aqui é um pouco do que a gente acredita que é o nosso grande motor dentro do programa de fidelidade, né. E assim, não é parceria por parceria, eu acho que realmente é trazer uma parceria com empresas, que tenham, né, um match aqui de valores, um match de, proposta parecido com o nosso, né. Então acho que é pouco do que a gente vem trabalhando. Patrícia, como CMO, a gente está falando aqui de parceria. Qual que é a importância de uma parceria entre 2 empresas sólidas? Vocês, né, estão dentro de um grupo bastante sólido, chegando agora, mas já com todo esse background que já traz ali uma questão de segurança, enfim, queria que você contasse como que você pessoalmente, né, como profissional de marketing, tem enxergado essas parcerias. Eu acho que a parceria ela é super importante, né, porque a gente, hã, agrega, né, valor ao nosso cliente, entendendo quais são, né, os outros tipos de consumo de players que fazem parte ali daquele lifestyle que a gente diz, né. Então cada vez mais a marca é importante ela participar do que é esse lifestyle do cliente. Então, puxa, eu costumo ir, pra tal local quando eu estou no lazer, eu costumo praticar tal esporte, quando eu viajo eu procuro a companhia aérea tal. Então de que maneira a gente consegue estar presente, né, mostrando que: "Olha, pode contar com a gente também, nesse seu estilo de vida". A parceria específica, né, com a Latam, a gente fala que juntou ali 2 gigantes, né, porque o grupo, Omni Helicopters International, né, que é a OHI, ele é o líder nesse mercado de helicópteros, né. A gente tem aí 25 anos, já transportou mais de 7 milhões de passageiros. E o que mais nos orgulha não são só esses números, mas é segurança, então a gente teve acidente zero, né. Então imagina, nesse tempo todo de atuação, você ter um acidente zero, é é sinal mesmo, é um reflexo de que todo esse pilar de segurança da empresa ele acontece, ele é praticado. Então, olhou-se para esse mercado de helicópteros, que era o offshore, que a empresa tem ali na Omni Táxi Aéreo, toda essa atuação ali com o mercado de óleo e gás, e falou: "Bom, por que não trazer uma solução de mobilidade para uma cidade tão nervosa, né, que nem é São Paulo, que a gente sabe que não para, e os negócios e o trânsito, e aí infelizmente às vezes a violência, enfim,
o quanto seria relevante para o público de São Paulo ter essa solução. E quando a gente traz essa solução para São Paulo, né, a gente ter a Latam, que é líder aí também na América Latina e tudo, a gente está juntando, né, quem sabe operar bem helicópteros, né, e que é líder nisso, com quem está aí na liderança, né, de aviação comercial. Então, as empresas com esse valor, eu acho que trazem um pioneirismo. Não vi desse tipo de aliança na América Latina, de 2 gigantes ali que se propõem a juntar esses serviços de transfer aéreo num helicóptero com a viagem que ele vai fazer depois ali, com a aviação comercial. E a gente começa a trazer também para as pessoas um pouco a ideia de que, olha, existe a possibilidade de você usar o helicóptero junto com a sua viagem que você já está acostumado a programar, que é o que normalmente? É o voo, a hospedagem, e muitas vezes eles pensam no transfer, mas naquele transfer tradicional. Então, por que não esse transfer ser de helicóptero, né? Então, logicamente, o trânsito que a pessoa tem entre Guarulhos, e a região da Faria Lima, que é o nosso ponto principal ali dos assentos, ele costuma muitas vezes ser de 3 horas. Aí você imagina o tempo das pessoas que tem que se programar já para chegar com antecedência no check-in. E aí você junta mais umas 3 horas no trânsito. E a gente está falando de executivos, pessoas que têm ali uma agenda maluca, qual que é essa antecedência que ele tem que ter para um. Então fazia todo sentido para esse público a gente poupar e ter essa previsibilidade de que não, olha, você vai chegar em 8 minutos em Guarulhos. Então o que ele consegue aproveitar de tempo e ter mais qualidade também, né, de chegar tranquilo, né, de embarcar depois sem o estresse todo dia, quase que eu perco o voo, enfim. Então a ideia das 2 empresas, eu acho que na questão de segurança, acho que é um ponto, crucial, a gente vinha falando aqui de se cancelamos voos, né, quantos voos cancelamos, a gente estava falando, e a gente cancela mesmo, né, então com qualquer possibilidade meteorológica ou que o piloto aponta, "Não, acho melhor a gente não fazer esse voo", cancela-se, né, a gente fala quem manda na empresa é a área de segurança, e é bastante diferente do que a gente vê em helicópteros. Hoje a gente sabe que tem um mercado muito informal, né, onde praticamente o piloto é um funcionário, né, o cliente quer voar, e lá não, a gente ouve mesmo o que é o seguro e pratica. Então isso eu acho que fez as 2 empresas, né, terem a segurança também, né, a confiança de se juntarem, de estar entregando o cliente uma para outra, né, porque no fim das contas é isso, é a gente abrir a nossa casa, para trazer um operador aéreo, e isso é para a gente uma alegria, a gente sabe o quão é, difícil hoje a gente trazer parcerias que são relevantes. Muitas vezes as pessoas buscam parcerias, mas, a gente ouvir o nosso cliente e conseguir trazer uma parceria que para ele faz todo sentido, é um caminho que para o marketing eu vejo que é o que a gente vai ter que continuar seguindo, porque sozinho a gente não faz nada, né, e de que maneira a gente pode se unir para trazer essa melhor, experiência, acho que é cada vez mais o que a gente vai buscar, né. Sim, interessante isso que você coloca que o percurso de carro da Faria Lima até o aeroporto de Guarulhos, é isso, pode levar 3 horas, mas eu lembro que o João, que é o CEO da Revo, falou que é imponderável, assim, você não sabe se vai ser 1 hora e meia ou 3 horas. Então é quase como um seguro que você compra para saber que você vai estar lá em 8 minutos, né, então isso é um pouco do que vocês oferecem, né. E Martin, acho que é interessante a gente falar dessa parceria, porque hoje a gente tem visto que a experiência da viagem começa muito antes de você entrar no avião, né. O que que vocês da Latam têm percebido, você pessoalmente, no setor de aviação há bastante tempo, como que você tem enxergado essa tendência? Legal. Assim, quando a gente fala de Latam PES, na verdade a jornada começa a hora que você começa a acumular milhas, né. E eu acho que quando a gente fala da jornada, né, dos nossos passageiros, dos nossos clientes, uma coisa que tem sido fundamental é como que a gente trabalha bem a digitalização, né, desse processo, como que a gente dá boas ferramentas aí para o nosso cliente, conseguir se servir, né, seja para acumular milhas, seja para comprar passagem, seja depois dentro da experiência do voo, e depois quando a gente fala, né, da experiência do voo ali, como que a gente vai
agregando os nossos parceiros, né, dentro dessa jornada. Então, assim, o tema da tecnologia para a gente tem sido fundamental, né, e esse foi um dos projetos que a gente tem acelerado cada vez mais, intensificado cada vez mais os investimentos, né. A gente, por exemplo, foi a primeira companhia que começou a trabalhar com o check-in automático, né. Eu acho que aí todo mundo lembra, ou talvez o pessoal aí com um pouco mais de idade lá lembra que a correria que era de você falar: "Puta, tem que fazer meu Fazer o check-in, check-in, é. tenho que chegar mais cedo no aeroporto para E fazer se o meu você check-in", esquece, e se você não fizesse o check-in, eventualmente você, né, perdia o voo. Então, desde facilidades como essa, de realmente simplificar a jornada, de tirar a etapa, deixar o processo mais fluido, economizar tempo dos passageiros, né, isso tem sido super importante. A gente tem investido no nosso aplicativo, né, tanto da Latam quanto do Latam Pass. O aplicativo do Latam Pass a gente relançou agora faz 1 ano e meio, mais ou menos. A gente vem agregando cada vez mais funcionalidades para deixar a jornada cada vez mais intuitiva, né. A gente acredita muito, que o aplicativo, as ferramentas digitais, vão ser um grande guia aqui para os nossos clientes aprenderem a usar melhor o programa, a terem ali, né, uma viagem mais tranquila, uma viagem mais fluida. Por exemplo, acho que uma outra coisa que a gente mudou, que também é super legal como benefício dentro do Latam Pass, que a partir da categoria Platinum você pode adiantar ou postergar seu voo dentro do mesmo dia sem custo adicional, Ah, né. isso é ótimo. Poxa, para quem está em viagem a negócio, você adianta uma reunião, quer chegar mais cedo em casa, isso, por exemplo, antes era feito só no balcão do aeroporto, né, então você tinha que ir para o aeroporto para tentar saber se você ia conseguir antecipar seu voo, né. A hora que a gente trouxe essa jornada para o aplicativo, o cliente na hora mesmo fala: "Puxa, terminei minha reunião, deixa eu ver o que tem de voo". E aí, se tem disponibilidade de lugar, né, ele já consegue remarcar, ele já sabe que vai embarcar naquele voo e, de novo, tudo na palma da mão dele, né. Então acho que quando a gente fala de jornada de viagem, eu acho que isso não se aplica só ao setor aéreo, né, eu acho que está na vida de todo mundo e em todos os setores. A parte da gente trazer tecnologia para dentro ali da jornada tem sido, fundamental, né. Então acho que aqui é onde é que a gente realmente está colocando muito, muito esforço e também trabalhando, né, eu tinha comentado que uma das dores que a gente tem, o que a gente vem trabalhando, que é para simplificar o programa, é usar o aplicativo também como uma ferramenta para explicar o programa para os nossos clientes, né. Então, puxa, se ele está para chegar perto de uma categoria, o que que ele precisa fazer para acumular mais pontos qualificáveis, né. Então, como que a gente traduz em ações mais práticas do dia a dia e traz a provocação também, né, para o nosso cliente, porque no final do dia um programa de fidelidade, ele está lá para fazer o cliente mudar o comportamento dele, né, porque se o cliente continua fazendo a mesma coisa que ele faria, eu não estou gerando valor, eu estou sendo só um custo, Sim. né. Então o programa de fidelidade ele tem esse papel de você interferir, influenciar a decisão do cliente, né, e a hora que você tangibiliza isso para uma ação concreta, fica muito mais fácil, a gente gera muito mais engajamento, Sim. né. Então trazendo o aplicativo aqui para o dia a dia e trazendo essas provocações aqui, tem sido uma outra coisa, para a gente melhorar a jornada e aumentar o engajamento. Então, assim, pouco a pouco o que a gente vê dos números de resultado, os 30% que eu comentei, né, do crescimento ali de passagens, também já são um pouco de fruto disso. Assim, a gente ainda tem uma jornada gigante pela frente, a gente não está nem perto da onde a gente gostaria de chegar, né, onde a gente quer chegar. A gente sabe que a gente ainda tem muita oportunidade, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para simplificar, mas assim, quando a gente olha para trás, né, o que a gente já percorreu, tem sido um caminho muito, muito legal e a gente já vê reconhecimento aqui dos nossos clientes. Eh, Puxa, seja através do NPS, que a gente vem passando pelos melhores NPS aí dos últimos anos, né, seja no número de engajamentos, seja no número de novos sócios, são vários indicadores que têm mostrado que realmente esse é o caminho e é onde é que a gente deve seguir acelerando. Sim. Acho que a gente já comentou, mas vale a pena a gente explicar na prática como funciona agora a conversão das milhas, né. Quando o cliente voa com a Revo, como que ele pode converter essas milhas para voar com a Latam? Como que funciona? Legal. O primeiro voo que o passageiro faz, né, com a Revo, ele acumula 8.250 milhas, e depois os próximos ele acumula cinco mil e 500. quinhentas milhas. Eh, e assim, as milhas Latam Pass você pode usar, né, para resgatar passagens, você também pode usar com os nossos parceiros,
né? O próximo passo natural é a gente trazer a possibilidade de resgatar também aqui trechos de helicóptero, passagens E junto aí com a vai virar um Revo. ciclo Aí completo, você né? amarra, né? Sem dúvida. Então esse é o próximo passo natural da parceria, a gente trazer essa possibilidade. E assim, a milha Latam Pass, você consegue fazer muita coisa com a milha Latam Pass, principalmente quando você olha dentro de voo, né? O programa Latam Pass, por exemplo, a gente tem como uma política de que todo assento disponível para compra, né? Ou seja, se a gente tem uma passagem disponível para você comprar com dinheiro, ela vai estar disponível para você resgatar com milhas, né? A gente é o único programa de fidelidade que faz isso hoje dentro do Brasil, de não restringir inventário. E além disso, né, quando você faz uma comparação de preços em milhas, o Latam Pass, assim, tem o preço mais competitivo em resgate de passagem em milhas, né? Então, assim, eu convido todo mundo aí a fazer um teste aí, alguma pesquisa numa passagem doméstica, sem muito esforço, você vai achar trechos assim por 5.000, 6.000 milhas tranquilamente. Ou seja, é quase dizer que com uma viagem de helicóptero você ganha uma passagem Essa é aí uma para voar boa, né? Olha, a gente podia até dar esse exemplo, né? e de verdade, sem Um fazer muita transfer, você já dificuldade. pegou uma passagem, às vezes, né? É isso aí. Isso é legal. Que máximo. Bom, acho que é bem interessante a gente pensar que o luxo, o grande luxo de hoje é a gente ter tempo, né. Então, eu queria que você contasse, Patrícia, acho que você já falou um pouco, explicou um pouco como funciona a Revo, como funciona esse serviço porta a porta que vocês fazem, mas queria que você contasse, assim, para quem nunca voou com a Revo, para quem não conhece, como que funciona, como que vocês criaram essa jornada super fluida que a pessoa ali ela consegue, como você falou, né, pega a mala, já chega no aeroporto, já vai direto com a hostess para a sala VIP, como que funciona essa jornada premium? A gente tem um serviço pioneiro, né, Fernanda? A gente tem ali uma complexidade grande, exatamente para tornar simples, tudo muito simples, para o nosso cliente. Então, desde o momento que ele pensa, né, em pegar um voo conosco, se for, por exemplo, como eu falei, um assento para Guarulhos, né, pegando o caso até da nossa parceria. Ele entra no aplicativo, ele pode ali escolher os horários que ele quer. "Ah, fiquei em dúvida", procura nosso concierge, tira qualquer dúvida, ok. Alguns preferem até fechar com o concierge, mas se ele quiser seguir no aplicativo, em 3 minutos ele fez toda a jornada, pagou, reservou. Ele consegue fretar também, né? E ele pode pegar o full cabin que a gente fala, que: "Ah, não, eu não quero sair desse heliponto, eu não quero esses horários, eu quero a cabine completa, vou com mais pessoas", ou enfim, vou escolher um horário diferenciado, vou sair daqui pertinho de casa, enfim. Ele faz todo esse processo também com a gente, muito simples, via concierge. A gente agenda um horário de retirar malas na casa dele, se ele está com uma quantidade de malas, que não vai dar no helicóptero. Esse carro nosso, no valor do que ele pagou pelo serviço, até do assento, quando contrata o assento, a gente passa, leva essas malas antes, para que elas cheguem ali antes dele, no aeroporto, porque tem que concatenar os horários muito direitinhos, Hum. porque ele vai chegar muito mais rápido, logicamente, que essa mala. Então a gente tem essa antecedência para programar. Aí a gente tem um carro blindado, né, com motorista particular que passa para pegá-lo e trazer até o heliponto. Uma hostess o recebe, leva para o lounge, onde ele pode ali, né, dar um momento ali de pausa ou trabalhar um pouquinho, enfim. Tem um vídeo de segurança que a gente passa, então que é super importante para aqueles que também não têm hábito de voar de helicóptero, né, passando um pouquinho, de quais são as regras da operação. E aí, no momento que ele embarca, a gente já tem do lado de lá, em Guarulhos, uma hostess nossa o aguardando, o recebe ali assim que ele desembarca. A gente às vezes tem que fazer um trâmite de carro, aonde o pouso do heliponto lá em Guarulhos, tudo isso organizado, para deixá-lo ali: "Ah não, você vai embarcar terminal 3 ou aonde você precisa ir", essa hostess faz todo esse caminho, direcionando ele, e a bagagem dele já está esperando nesse local que ele precisa para o embarque. Quando ele está ali, desembarcando em Guarulhos, a gente já tem uma hostess que recebe ele na porta praticamente do voo, né, esse serviço de handling ali, de meet assist que a gente tem. Então já o recebe, já direciona para o carro que vai levá-lo, pra onde ele precisa do heliponto. Então já é um door to door que a gente fala, que não é simplesmente o voo, né, ele entrega na nossa mão, alguns mandam para a gente
a passagem dele, o horário que ele embarca, "Ó, tá aqui meu e-ticket e tal". Aí a gente já organiza todos os horários com ele. Então, se vai ter quantas bagagens, que horário, não sei o quê, você vai embarcar onde, não sei o quê. Então, de fato, é a solução para ele, né, de todo esse serviço atrelado à viagem. A gente tem uma complexidade grande, porque tem um terrestre, Sim. além do aéreo, tem uma parte de hospitalidade, então tem a hostess que recebe, tem o concierge que está atendendo e perguntando depois também, tem um NPS. Agora, de fato, a gente ouve dos clientes que esse é um diferencial que eles estavam esperando, e a gente tem uma recorrência ali que já passou de 70%, né, desse nível de fidelização. Então o cliente que de fato experimenta, ele volta, e aí a gente já tem programas hoje de assinatura, numa linha próxima à fidelidade, mas é como se ele estivesse adquirindo créditos já então, a gente entende que cada vez mais a gente vai ter que estar buscando essa maneira dele ganhar tempo, dele não ter a preocupação com certos serviços que a gente possa resolver por ele. No começo eu lembro que as pessoas falam: "Gente, mas a gente vai cuidar da bagagem, a gente vai cuidar do terrestre, do". Vamos, vamos, porque a gente sabe que hoje, na vida corrida que a gente tem aí dos executivos e tudo, se eles puderem ter uma empresa que eles confiam do começo ao fim, para cuidar, né, da jornada mais completa possível, isso vai ser um diferencial. E a questão do tempo, né, que a gente fala que o que a gente vende hoje nem é um voo, né, é tempo. Quando a pessoa faz o cálculo ali da agenda dele, como é que vai ser meu dia, como é que eu posso me programar, a gente brinca que pode ser um tempo a mais até para ele chegar antes e ver a filha fazer uma apresentação da escola, né, é um tempo ali de coisas, valiosíssimas, né, além de lógico, a produtividade, mas pode até ser um tempo de ócio, que cada vez as pessoas estão tão carentes, né, de conseguir. Então, eh, basicamente a gente, procura em todo momento, poupá-lo, e trazer todo esse conforto. Então a equipe ela é muito estruturada em one to one, né, em atendimento assim, o que é o seu caso? Como é que eu posso resolver o seu problema? É um trabalho ali intenso que a gente tem que ter, porque não dá para ter um padrão. A gente, lógico, Bem tem que ter um personalizado. padrão de serviço que a gente se propõe, mas cada caso a gente precisa entender com a sua peculiaridade, tratar, e cada vez é isso que vem cativando mesmo os clientes, né, e fazendo eles quererem mais estar com a gente. É um door to plane agora, né, não é mais o door to É, door, É, é. exatamente, exatamente. é, E eu acho é. que agora também vem e aí a graça da parceria, né, porque a hora que a gente fala, né, do cliente chegando no aeroporto em Guarulhos, os nossos clientes que são Black Signatures, eles já têm um check-in separado logo na entrada do aeroporto, né, então você complementa toda a jornada, né, então você sai de casa, pega o helicóptero, com a concierge vem até o aeroporto, dentro do aeroporto você tem o seu check-in separado ali para cliente Black Signature, segue para a sala VIP e depois segue para o embarque, né, então acho que você pega ali a jornada como um É, todo, pegando todas as pontas, né, eu acho que aí também tá uma parte importante da graça aí da parceria, né. Sim. que ele já é um cliente que tem essa expectativa alta no nível de serviço, e alguns até mostram o carro, a maneira diferente que eles chegam quando é o remoto, Claro. né, o embarque remoto. E eu tive feedbacks de clientes Black aí que logo me procuraram quando a gente lançou a parceria, falando: "Agora sim, porque eu já voava, então agora". Porque de fato eles reconhecem, né, a Latam, o Latam PES conseguiu criar de fato no Black Signature essa ideia não, esse serviço de fato de ter uma experiência diferenciada na viagem. Então, nada melhor do que você fazer ele chegar lá de uma maneira mais confortável também no aeroporto, e desde que ele vai sair de casa, essa viagem dele, até porque são clientes que voam muito, né, é uma quantidade de viagens que eles fazem. Alguns começaram a me mostrar: "Ó, nas próximas semanas", falei: "Você não fica em casa quase, né, a pessoa está sempre no aeroporto, sempre viajando", então, puxa, o quanto que isso influencia ali na qualidade de vida que ele vai ter, muda bastante, né. Total, porque além do tempo tem um fator estresse, né, o quanto existe esse fator quando você fica 3 horas no trânsito de São Paulo, né, parado. Mas bom, para finalizar então, contando tudo isso sobre a parceria, quais impactos vocês esperam dessa parceria agora entre o Latam Pass e a Revo? Martin, por favor. Assim, eu acho que, quando a gente olha a parceria, né,
e aí pelo perfil dos clientes, tudo, claro, eu acho que a gente tem aqui uma base que ela se sobrepõe, né, sem sombra de dúvida, que eu acho que já tem muito cliente que é a Latam, e que já voa com a Revo, né, e eu acho que aqui a expectativa com esses clientes é garantir que cada vez mais eles estejam, né, nos helicópteros da Revo, nos aviões da Latam, mas além desses clientes, sem sombra de dúvida, eu tenho uma base ali que vai se complementar, né, que é o cliente da Latam que talvez ainda não conhece o serviço da Revo, e o contrário também, né, eu vou ter clientes da Revo que talvez ainda não estejam voando com a Latam, né, e eu acho que à medida que você começa a gerar conhecimento dessa parceria, à medida que você começa a conhecer mais das 2 empresas, a proposta de valor que você tem, é que cada vez mais você tenha interações também desses clientes, ou seja, a Latam trazendo novos clientes para a Revo trazendo novos clientes para a Latam também, né, e tudo isso debaixo de um guarda-chuva aqui realmente de excelência de serviço, segurança, para a gente garantir realmente aqui a recorrência desses clientes, né. E para você, Patrícia? Eu assino embaixo aí o que o Márcio falou, eu acho que é isso. A gente tem gente hoje que pode selecionar a companhia aérea, né, já pensando: "Puxa, mas na Latam eu vou ganhar, se eu voar de Latam eu vou ganhar pontos nesse voo que eu vou fazer com a Revo". E eu acho que tem um espaço ali, a gente tem muitos que viajam internacional com a gente, né, e muitas vezes a gente vê pelo etiquete que eles mandam pra gente: "Puxa, esse não tá indo de Latam, esse também não, né. Por que não tá indo?", né, então vai começar a ser um fator para ele pensar que naquele voo ele podia estar ganhando, milhas se ele tivesse, na Latam, Ganhando uma passagem depois. ganhando uma passagem. Isso aí. Então acho que é isso, né, são as 2 empresas se ajudarem, e acaba sendo quase uma recomendação, né, que a gente tá fazendo: "Por que que você não vai de Latam, você ganha milhas?". E a gente tem também muitos casos que a ideia dessa jornada não estava tão clara, né, porque a gente vem tentando mudar a cultura das pessoas para que elas imaginem um transfer que não é só o terrestre. Sabia que às vezes o que você está gastando num blindado, nesse seu transfer aqui, do hotel para o aeroporto, você podia pegar um assento, e para muitos ainda não está tão próxima essa realidade de se imaginar pegando um transfer de helicóptero. Então também é trazer voltar essa cultura, né, que a gente já vem trabalhando desde o começo da Revo, mas eu acho que com a Latam, vai dar ainda mais, essa visibilidade para falar: "Você pode pegar um assento de helicóptero em vez de ficar ali", hã, e muitas vezes a diferença que a gente vê a pessoa que tem essa preocupação com a segurança, que às vezes vai de blindado, a gente pega aí altos executivos que quando vêm, tem que ir para Guarulhos, ficam super preocupados e tal. Puxa, às vezes é a mesma coisa que ele vai gastar no assento, né, para um tipo de serviço totalmente diferente e tal. Então acho que também ajuda a mudar a cultura, Sim, né, a trazer para a realidade das pessoas essa possibilidade aí. sim, é o grande desafio do seu trabalho, né, É, é é. reimaginar essa mobilidade. É, porque é muito novo, né, até então as pessoas pensavam no helicóptero: "Ah, vou fretar, não, isso não é para Muito mim", distante. ou "Ah, isso daí é para aqueles ultramilionários que vão, não sei o quê". Não, isso é uma solução de mobilidade que agora cada vez a gente está trazendo para mais perto, até com, os eVTOLs aí que a gente já teve, o grupo já fez uma compra e já é o primeiro ali que vai operar com isso. É cada vez mais tornar, essa mobilidade nos ares, dentro de uma cidade tão complexa como São Paulo, algo mais natural, né, que as pessoas já se imaginam, hã, e aí o nosso sonho é que cada vez que a pessoa vai programar uma viagem, ela não pense só no aéreo e na hospedagem, mas pense também já no transfer da Revo e já faça esse ciclo todo, né. E ela também trazer isso para a realidade das pessoas cada vez maior, né. Perfeito. É. Bom, super obrigada pela presença de vocês, um prazer. Obrigado você. Obrigada, Fernanda, prazer. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima.